minha mensagem vai ser mais curta para o horário, amém? Mas Deus já falou muito aqui conosco hoje, amém? Amém. Desde cedo aqui, Deus já está falando com a gente. Aleluia. Através da intercessão, da oração, das leituras da palavra, das Glória a reflexões Deus. hoje aqui já entregue para a vida de cada um de vocês. Amém. Eu queria convidar também vocês para a gente ler um texto da Bíblia. Ele se encontra inicialmente no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 1. Romanos 12, a partir do versículo 1. E o texto vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, e em se ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita, misericórdia com alegria. Amém? Igreja, até aí. Eu queria falar um pouco rapidamente, principalmente quando a gente lê aqui esse versículo 2 de Romanos, que diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu tenho aprendido aqui a importância de a gente entender a vontade de Deus. Não é verdade? Quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, a gente vai também compreender que o Senhor ele explica, até naquela oração que os discípulos perguntaram que eles não sabiam como eles deveriam orar, e um dos trechos ali dessa oração, dessa estrutura de oração, Jesus diz que seja feita a vontade de quem? De Deus, né? Assim na terra como no céu. E às vezes a gente fica perguntando: como é a vontade de Deus? Como é que deve ser a vontade de Deus? Então, a gente sabe que o texto diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém, igreja? E eu começo a aprender aqui, irmãos, que uma área muito importante para nós, como filhos de Deus, filhas de Deus, é que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nós somos igreja. E a gente leu aqui também, eu fiz questão de ler essa parte, que a igreja, ela é um corpo. E esse corpo está inserido os membros, que sou eu e você. Eu sou um membro do corpo, você é um membro do corpo, e cada membro desse corpo tem uma função. Aí falou aqui de alguns dons, né? Mas veja só onde eu quero chegar. Vamos agora continuar focando qual é a vontade de Deus para a minha vida. E uma das formas de você entender a vontade de Deus na sua vida é você não deixar de estar no corpo. Entendeu? Que você está inserido no corpo de Cristo. No livro de Jeremias,
depois a gente vai ler lá rapidinho, vai falar sobre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Ele disse que os pensamentos dele são pensamentos de paz. Mas daqui a pouco a gente vai ler lá rapidinho, daqui a pouco, que no final ele vai dizer assim, mas que ele vai dar o destino daquilo que a gente deseja. Ou seja, o que é desejar? É desejar a vontade de Deus ou a minha vontade? Mas aqui em Romanos, para ficar claro, eu comecei aqui a refletir, irmãos, que para a gente entender a vontade de Deus na nossa vida, em tudo na nossa vida, é preciso que a gente fale com Deus. Mas é preciso que a gente congregue. Porque aqui está falando de que, olha só, o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo? Aí você, às vezes, pergunta, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Um caminho muito importante é você estar congregando, irmãos. Porque você ali, sentada, vai ouvir uma mensagem de Deus, vai ouvir uma palavra de Deus, não é verdade? Como aqui foi dado o testemunho aqui hoje, né? Sobre uma pessoa que veio aqui à igreja, que Deus falou com essa pessoa. Ela começou a falar Deus começou a falar com ela desde o início, parece que as coisas foram entrando ali na mente, no coração dela, né? Até o final Deus falando, por quê? Porque é um lugar que ali está consagrado para fazer ali essa comunhão dos irmãos e para a palavra vir ser ministrada. E essa palavra ela vai fazendo o que no nosso coração? Ela vai trazendo luz, ela vai trazendo revelação para nós, ela vai dando força para a gente. Mas quando a gente começa a se afastar da comunhão e achar que isso em casa está tudo ótimo, não está, irmãos. Não está, porque é como se fosse um membro que está fora, que faz parte do corpo, mas está fora do corpo. Quando o membro do seu corpo está fora do seu corpo, o que vai acontecer? Entendeu? Se uma pessoa tem um acidente ali, perde o dedo aqui, corta o dedo, ele sai do corpo, esse dedo que saiu, ele vai ficar vivo? Se não voltar para o corpo? Aí às vezes ainda tem solução, né? Para a medicina. A medicina vai lá e faz o enxerto, coloca o dedo de volta, e ali não é isso? Mas tem que estar no corpo. Tem que estar em cima do corpo. Membro fora do corpo pode morrer, Deus. E é isso que Deus está falando para nós aqui. Deus, Ele quer realmente que a gente entenda a vontade dEle, porque a vontade dEle é maior do que a nossa vontade. A vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Mas Ele disse para a gente vir para esse culto racional, né? Porque a gente recebe, quando a missionária Rosa Maria estava mencionando aquele texto ali de João 6, ela estava tendo culto. Estava tendo um templo. Pode ler o que antecede ali. Estava tendo um templo, estava tendo um culto e estava sendo dado que a palavra. Pode ver, estavam um monte de amigos na sinagoga. Um templo. Porque a gente precisa ouvir a palavra, entender. E às vezes, se a gente se fecha muito, se a gente se isola muito, é isso que o inimigo quer, que o povo de Deus fique isolado. Que o povo de Deus ande para trás. Como muitos ali, quando começaram a ouvir, foram deixando Jesus, não é isso? Foi lido aqui, bem claro. Então é isso que hoje o adversário quer das nossas vidas. A gente sabe que no livro de Mateus 10, ou João 10, que diz que o ladrão veio senão matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que veio da vida com abundância. Então, diz a palavra que nós temos que buscar mais também a Deus na comunhão, igreja. Não é ficar só na internet, porque às vezes na internet a gente ouve uma coisa ali, isso aqui eu não gostei, isso aqui não está legal para mim. Fica parecendo até um fast food espiritual, né? Mas a gente tem que estar nessa comunhão, nós somos família, igreja. E Deus, Ele fala lá, vamos para fechar aqui, esse entendimento de Jeremias, livro de Jeremias. Para que a gente entenda qual é a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, no livro de Jeremias, capítulo 29,
Olha o que Deus fala aqui. Deus estava falando para um povo dele, por conta de teimosia, que a gente pode também ler no contexto, mas no texto aqui, que a gente vai ler, o que antecede isso, Deus estava advertindo ao povo dele, que o povo tinha pago consequências, irmãs, por conta de desobediência. Está entendendo? Mas não vou entrar nessa parte agora, só vou ler o versículo 11, que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Está vendo? Deus. Diz o Senhor: pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Aí é que está a questão. O pensamento de Deus é maior do que nossos pensamentos. Amém? Amém. Agora, você tem que procurar discernir o que é a vontade de Deus e o que é a minha vontade. Porque às vezes a minha vontade eu posso estar me enganando. Amém? Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, não é verdade? Mas se você busca ouvir a voz de Deus, Ele não vai deixar você na dúvida. Ele não vai deixar você na incerteza. Ele não vai deixar você inseguro ou insegura. Porque Ele vai te dar força para você vencer. Amém? Mas é preciso que a gente esteja congregando para ouvir a voz da palavra de Deus, para ouvir a ministração. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A ministração da palavra. Foi o que Jesus fez ali na sinagoga, ministrou a palavra, e é o que diz Romanos, né? Que nós temos realmente que prestar a Ele um culto racional para entender a vontade dele. Amém, igreja? Então é essa a reflexão que eu quero deixar hoje aqui, e que o Espírito de Deus possa continuar falando ao coração de cada um de nós. Amém? Deixa eu fazer a oração agora, já agradecer, Pai Santo querido, muito obrigado já por esse dia, Senhor, por esse tempo de oração, de jejum, de consagração, Pai, de estar aqui também colocando, Pai, diante do Teu altar nossas causas, as nossas petições, nossos pedidos. Deus, te louvamos, Pai, te bendizemos, Pai, e te agradecemos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nós e através de nós, Senhor. Senhor, pedimos neste momento que o Senhor venha renovar, Pai, renovar a Tua palavra, renovar a Tua verdade em nossos corações, que possamos realmente a cada vez mais buscar ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia, Senhor. Às vezes a gente acha que o Senhor está calado, Senhor, que o Senhor não está falando, mas o Senhor está falando sim. É somente a gente ter a sensibilidade de desejar ouvir a Tua voz. Porque a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Aleluia, Senhor. Renova, Senhor. Renova a nossa fé, Pai. Renova o nosso entendimento, Senhor, e que possamos continuar firmes no Senhor, Pai. Firmes, aleluia, Pai, na Tua, aleluia, Pai, na vontade que vem do Senhor, não a nossa, Pai. Porque os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, Senhor. Como diz a Tua palavra, o Teu pensamento é pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos, Senhor. E queremos sim, Deus, aleluia, Pai, sempre estar, Senhor, no centro da Tua vontade, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ouvir mais a Tua voz e seguir aquilo que está segundo o Teu querer, Pai, para nossas vidas, Senhor. Assim eu oro, Pai, e assim eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Próxima sexta-feira nós temos aqui a reunião de oração, das 19h30 às 21h. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja na terra. Amém? Vamos declarar e dizer assim: eu creio que o tempo de cantar chegou. O Senhor guerreia por nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém? A todos Jesus. Aleluia.